Boa noite, meus queridos irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Louvamos a Deus por mais uma quarta-feira, de culto de oração e doutrina. Que os irmãos possam estar gratos ao Senhor por poderem participar nesta noite deste culto. Então eu gostaria de convidar você a chamar a seu familiar, seu esposo, sua esposa, seus filhos e se acomodarem no lugar da casa onde você se achar mais interessante e juntos vamos adorar o Senhor, certo? Vamos colocar diante de Deus as nossas petições e pedir ao Senhor que Ele nos fale através da sua palavra. Amém? Então sejam todos muito bem-vindos, que o Senhor possa nos abençoar mais uma vez nesta noite, tá? Então hoje eu te pedir você fechar a sua cabeça, fechar os seus olhos, nós vamos orar ao Senhor para começar esse culto. Pai querido, nós te louvamos, Senhor, nesta noite, ó Deus, te pedindo perdão, Senhor, primeiramente pelos nossos pecados, ó Deus, que o Senhor derrame do céu, ó Deus, a tua unção, meu Pai, de perdão sobre as nossas vidas, mas porque muitas vezes nós fazemos o que não te agrada, meu Pai, e precisamos, Senhor, te pedir perdão para que nosso coração possa chegar à tua presença. Pai querido, nesta quarta-feira, Senhor, de oração e doutrina, nós queremos te pedir, ó Deus, que o teu Espírito, Senhor, fale aos nossos corações. Te pedir, ó Deus, que o Senhor venha estar recebendo todo o nosso louvor, meu Pai, através das nossas petições, da nossa gratidão. Enfim, que em tudo que nós vamos fazer nesta noite seja para a glória do teu nome. Recebe, Senhor, nesta noite o nosso louvor, a nossa gratidão e as nossas orações. E que teu Espírito, Senhor, faça, Senhor, o que te apraz através da tua palavra nesta noite aos nossos corações. Muito obrigada por tudo, Pai, nós te oramos, gratos a Ti, no nome de Jesus Cristo. Amém. Eu gostaria de que você abrisse sua Bíblia no Evangelho de João. Nós vamos ler um texto muito, muito lindo, muito bonito, que se encontra no capítulo 14, nós vamos ler de 1 ao 6. Amém? Então, acompanhe comigo a leitura. Diz assim a palavra do Senhor: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vou-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltarei e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como saber o caminho? Então Jesus respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho e a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Que o Senhor aplique esta porção da sua palavra em nossos corações, que possamos compreender que somente através de Jesus Cristo nós encontramos o caminho para a vida eterna, que possamos proclamar aos nossos familiares, que estão perto de nós, essas boas novas do Evangelho de Jesus Cristo. Dizer que somente Jesus Cristo é o caminho, é a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Amém? Que esta porta também é estreita, porém é necessário que entremos por ela para alcançarmos a vida eterna. Amém? Queridos, eu vou relatar aqui alguns pedidos de oração, tá certo? E agradecimento. Você também pode ter a oportunidade, nesse momento, de colocar diante do Senhor as suas petições, o pedido de oração do seu amigo, da sua vizinha, do seu colega de trabalho, da sua família. Então, que você possa estar colocando diante do Senhor também as suas orações. Amém? Então, nós vamos orar, agradecer ao Senhor por tudo que Ele tem feito por nós e também através de nós. Neste tempo ainda de isolamento social, ainda de pandemia, nós sabemos que nós temos visto pela mídia que não tem sido fácil, não terminou ainda. A situação do Brasil ainda é uma situação muito grave. Ele é o terceiro, o quarto país no mundo em número de contaminados e também de mortos. Que o Senhor venha estar nos abençoando e misericórdia de nós. Tá certo? E nós vamos estar orando pelas nossas crianças, que nesse momento também estão em isolamento. Não tem sido fácil para elas. Saber que não podem se encontrar com seus colegas de escola, com seus familiares, e também pela adaptação deles nesse novo sistema de educação remota. Não tem sido fácil para eles aprenderem dessa forma. Vamos estar orando também pelos jovens, porque muitos têm passado por problemas emocionais, de solidão. Então, que eles venham estar sendo guardados, restaurados, renovados pelo Espírito Santo do Senhor. Aqueles que já são crentes e os que não são possam ser tocados pela palavra do Senhor também. E também pelos adultos, pelas famílias,
né, que também estão passando por dificuldades, que sejam elas financeiras, espirituais, materiais, emocionais, que o Senhor venha estar abençoando e dando um novo refrigério para as famílias. E para aquelas famílias que têm desempregados, né, que o homem ou a esposa está desempregado, que o Senhor venha estar provendo, abençoando, guardando essas famílias. Continuamos orando pelos enfermos, né, muitas pessoas enfermas, que o Senhor venha estar guardando, abençoando, renovando-lhe a saúde. Especialmente neste momento nós queremos colocar a irmã Edilane no altar do Senhor, né? Ela tem passado por dificuldades de saúde neste momento, que o Senhor venha estar renovando as suas forças, dando a ela conforto e renovando no coração dela e sua família a esperança, para a glória de Deus. Pelos profissionais da saúde, que o Senhor venha estar guardando, protegendo eles estão na batalha de frente, né, com o Covid-19, que o Senhor venha estar guardando, livrando eles de todo o mal. Né? Vamos estar orando também pela nossa igreja, né, que em breve estará voltando aos cursos presenciais, que nós vamos estar preparados para isso. A escola bíblica ainda não voltará, mas que a igreja do Senhor possa estar com interesse, com alegria de estar participando da escola bíblica através das aulas remotas. Não é difícil, né, mas que os irmãos, os jovens e até os adolescentes possam se interessar, né, possam ter alegria em voltar a estudar a Bíblia dessa forma remota. Eu sei que para muitos é difícil, realmente não é fácil, mas eu acredito que no restante desse ano vai ser assim que nós vamos participar da EBD. Amém? Então você vem estar também preparado para colocar o seu pedido diante do Senhor, a sua gratidão ao Senhor, a sua adoração, dizer que Ele é grande, Ele é lindo, Ele é perfeito, e nós não conseguimos, por mais que nós venhamos a querer ser perfeitos como o Senhor, mas que Ele derrame do céu a sua graça e misericórdia para nós. Oremos. Senhor nosso Deus, nosso Pai, mais uma vez nós estamos aqui, meu Deus, com uma palavra de oração. Primeiro, agradecendo ao Senhor pelo dia que o Senhor nos deu, ó Deus amado, pela noite, Senhor, de paz, de refrigério, de descanso, pelo sol que pela manhã já raiou, já brilhou, ó Deus amado, pelo trabalho, pelo emprego, pela saúde, pela provisão, ó Deus, pelo alimento que não tem nos faltado. Muito obrigado, ó Deus. Muito agradado do nosso coração. Se formos relatar aqui, passaremos a noite. Pelos teus cuidados, pelos teus livramentos, aqueles que nós vemos e aqueles que nós também não vemos, pela proteção dos nossos familiares, ó Deus. Muito obrigado, ó Deus. Nesse momento de pandemia, o Senhor tem nos livrado de todo mal. O Senhor tem nos guardado, tem nos purificado com o teu sangue precioso. Então recebe, ó Pai, nesta noite, toda a nossa gratidão, toda a nossa igreja, Senhor, para com cada membro, cada congregado. Muito obrigado, ó Deus, com cuidado com as famílias, com os jovens, com os adolescentes. Recebe, ó Deus, a nossa gratidão nesta noite. E nós queremos te pedir, meu Deus, neste momento, que o Senhor venha estar recebendo todas as nossas petições. Nós queremos colocar diante do Senhor as crianças, meu Pai, que neste momento, ó Deus, têm passado por dificuldades. Elas estão isoladas e elas não têm ainda maturidade para entender essa necessidade. Mas que o Espírito Santo do Senhor venha estar, meu Pai, dando a ela alegria, Senhor, dando a ela o escape para este momento. Que elas venham se sentir, Senhor, adaptadas, meu Pai, para este retorno à escola remota, à educação remota, que não tem sido fácil, mas que o Senhor possa estar despertando nela o interesse e a alegria de estudar. E também aos jovens, meu Pai, tantos têm passado por problemas de, ó Deus, difíceis, emocionais, que o Senhor venha estar abençoando cada um deles, o Senhor conhece, sabe, ó Deus, os jovens, os adolescentes. Meu Deus, que o Senhor venha estar restaurando a mente e o espírito de cada um para a glória do teu nome. Pai amado, nós queremos colocar, Senhor, diante do teu altar também, meu Senhor, os desempregados, ó Deus. Tantas famílias, Senhor, tem, ó Deus, um ou mais membros desempregados, que o Senhor venha estar abrindo portas de emprego para cada um deles, para que eles possam ter como prover o alimento no seu dia a dia, sabendo que o provedor maior é o Senhor. Os amados, nós queremos colocar no teu altar também os enfermos, Senhor, aqueles que estão enfermos em casa, meu Senhor, ou em hospitais, nas UTIs, vítimas do Covid-19 ou de qualquer outra enfermidade. Que o Senhor vai estar abençoando, Senhor, Deus, restaurando, tocando eles com a tua cura, meu Pai, para a glória do teu nome. Ó Deus, em particular, nós queremos deixar neste momento a vida da irmã Edilane, Senhor, nossa irmã querida, Senhor, no teu altar. Deus amado, que o Senhor vai estar derramando sobre ela, meu Pai, todo o teu conforto, consolo. Senhor, ser com ela e toda a sua família, seu esposo, seus filhos, sua mãe, toda a sua família. Que o Senhor vai estar neste momento dando a ela a esperança, a alegria da tua salvação, Pai, para a glória do teu nome. Pai querido, nós queremos também te pedir, meu Deus, por todo o profissional da área de saúde.
Senhor, nós sabemos que eles têm estado de frente, ó Deus, na batalha contra o Covid-19 e as demais doenças contagiosas, meu Senhor, que o Senhor está abençoando eles, cobrindo cada um deles com o seu sangue precioso e abençoando para que eles não venham, Senhor, a ser vítimas, Senhor, desta doença, meu Pai. Enfim, que eles estão ali cuidando, tratando com amor, carinho de todos que estão enfermos no jeito dos hospitais. Guarda, meu Deus, e abençoa cada um, em nome de Jesus. Nós também queremos te pedir, Senhor, pela tua igreja, Senhor, primeira igreja batista em Tíbero Idoso, que, ó Deus, estará, ó Deus, em breve se reunindo de forma presencial, que o Senhor esteja nos preparando, nos abençoando, ó Deus, dando, ó Deus, a alegria de dar volta ao culto, meu Pai, a comunhão com os irmãos, mesmo com alguma restrição, mas nós estaremos vendo, poderemos conversar, mesmo de longe com cada um. Então, muito obrigada, Deus, por este momento, que o Senhor esteja nos preparando para isso também. Deus, queremos te pedir, meu Deus, que haja também, meu Pai, a alegria de que os irmãos possam estar, meu Deus, interessados, Senhor, com a alegria de voltarem a participar da Escola Bíblica Dominical, Senhor. Nós sabemos que é de forma remota, de uma forma diferente e muito difícil para alguns, talvez, mas sabemos que para a maioria não é tão difícil, mas queremos te pedir, Senhor, que nós possamos, ó Deus, participar da Escola Bíblica, Senhor, com alegria em nosso coração. Os adolescentes, meu Pai, os jovens, os adultos, que possamos, ó Deus, voltar ao estudo da Tua Palavra. E que, por enquanto, meu Deus, o Ministério Infantil, que ainda não voltou às aulas, possam estar sendo instruídos, ó Deus, pelos pais em sua casa. Que os pais não negligenciem o ensino da Tua Palavra nesse tempo de isolamento social, mas que, muito pelo contrário, eles iam estar gastando tempo no ensino da Bíblia para os seus filhos. Pai, muito obrigado por tudo, meu Deus. Obrigado por mais esta quarta-feira de oração, de estudo da Tua Palavra. Que o Senhor venha estar nos abençoando, abrindo o nosso coração, nossa mente, para entendermos tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar através da Tua Palavra nesta noite. Continua conosco, meu Senhor. Recebe na nossa adoração, recebe todas as nossas orações que foram feitas e a Tua Palavra possa encher o nosso coração nesta noite. É em Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Boa noite, irmãos. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, nessa quarta-feira, mais uma vez, para agradecer a Deus por tudo que o Senhor tem feito por nós, pelo dom da vida, pela salvação que o Senhor nos concedeu, né, trazendo à nossa mente a luz do conhecimento do Seu amor, da Sua graça, da divindade do Senhor e da nossa situação distante de Deus através dos nossos pecados, né, ou por causa dos nossos pecados. E a graça foi nos alcançada e aquela barreira da inimizade o Senhor tirou, né, entre nós e Deus, né? E o Senhor nos fez, na pessoa de Jesus, nos unir ao Senhor e nos levar à eternidade através da Sua misericórdia que nos alcançou. Então, a Deus toda a honra, toda a glória e todo louvor. Mais uma vez, nós vamos nos alimentar da palavra de Deus com base no livro de Hebreus, capítulo 2. Tá bom? Nós vamos compreender algumas verdades importantes para a nossa vida, para que nos alimentemos, né, como ovelhas do Senhor, para nos mantermos firmes e prontos para falar do amor de Jesus com muita tranquilidade, com muita paz no nosso coração e segurança, para que nós possamos alcançar pessoas para Cristo. Tá? Então vamos orar nesse momento, pedir ao nosso Deus a iluminação do Seu Santo Espírito, para que nesse estudo dessa noite a gente possa aprender um pouco mais da porção da Palavra de Deus. Oremos ao Senhor. Nosso Deus, nosso Pai, muito obrigado, Senhor, por esse momento na Tua presença, nessa quarta-feira maravilhosa, Deus. Senhor, nós apresentamos a Ti toda a bondade do Senhor e o Teu amor, Senhor, e por isso nós somos gratos a Ti, por Tua misericórdia, Senhor, que nos alcançou. Muito obrigado, Senhor, pelo Teu Santo Espírito, que nos convenceu do pecado, da justiça e do juízo. E hoje nós estamos aqui, Senhor, como igreja Tua, para adorar o Senhor na beleza da Tua santidade e aprender da Tua palavra, assim como sempre foi feito através dos Teus filhos, através dos tempos, através dos séculos, Senhor. A história da Tua igreja sempre nos ensina isso, que o Teu povo sempre buscou o conhecimento da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, com tudo isso. Fala aos nossos corações, instrui o Teu povo e alimenta a Tua igreja, Senhor. É assim que nós oramos no nome de Jesus Cristo. Amém.
Então nós vamos meditar no capítulo 2 do livro de Hebreus, tá certo? Do 1 ao 18. Então, a palavra do Senhor, ela diz assim: por isso é preciso que prestemos maior atenção ao que temos ouvido, para que jamais nos desviemos. Porque se a mensagem transmitida por anjos provou a sua firmeza, e toda a transgressão e desobediência recebeu a devida punição, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Deus também deu testemunho dela por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo, distribuídos de acordo com a sua vontade. Versículo 5. Não foi a anjos que ele sujeitou o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, mas alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que com ele te importes, e o filho do homem para que com ele te preocupes? Tu o fizeste um pouco menor do que os anjos, e o coroaste de glória e de honra. Versículo 8. Tudo sujeitaste debaixo dos seus pés, ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. Vemos, todavia, aquele que por um pouco foi feito menor do que os anjos, Jesus coroado de honra e glória, por ter sofrido a morte, para que, pela graça de Deus, em favor de todos, experimentasse a morte. Versículo 10. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, tornasse perfeito, mediante o sofrimento, o autor da salvação deles. Ora, tanto o que santifica quanto os que são santificados provém de um só. Por isso Jesus não se envergonha de chamá-los irmãos. Versículo 12. Ele diz: proclamarei o teu nome a meus irmãos, na assembleia te louvarei, e também nele porei a minha confiança. Novamente ele diz: aqui estou eu com os filhos que Deus me deu. Portanto, visto que os filhos são pessoas de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo, e libertasse aqueles que, durante toda a vida, estiveram escravizados pelo medo da morte. Pois é claro que não é a anjos que ele ajuda, mas aos descendentes de Abraão. Versículo 17. Por essa razão, era necessário que ele se tornasse semelhante a seus irmãos em todos os aspectos, para se tornar sumo sacerdote misericordioso e fiel com relação a Deus e a fazer propiciação pelos pecados do povo. 18. Porque tendo em vista o que ele mesmo sofreu quando tentado, ele é capaz de socorrer aqueles que também estão sendo tentados. Palavra do Senhor, que ele nos abençoe nessa noite. Então, irmãos, essa carta aos Hebreus, ela foi escrita antes do ano 70 depois de Cristo. Por quê? Porque essa carta, ela não narra um grande episódio, né, que é a invasão de Roma, do exército romano, a Jerusalém, onde foi disperso todos os judeus, né, a maioria dos judeus, e também a destruição do templo, né, do Senhor pelo general Tito. Então isso não foi colocado nesse livro, e aí provavelmente é um episódio extremamente importante que, se tivesse acontecido depois, escrito depois do ano 70, certamente o autor dos Hebreus teria incluído essa porção da história extremamente importante e significativa para os judeus, claro, né? E para a igreja do Senhor também, através dos séculos. Mas, como esse episódio da história não está narrado no livro de Hebreus, provavelmente, segundo os estudiosos,
O livro de Hebreus foi escrito antes, tá? Do ano 70 depois de Cristo. Então, qual é a contribuição dessa carta aos Hebreus para a igreja do Senhor, né? Para os judeus convertidos ao cristianismo e para a sua igreja através dos séculos, tá bom? Então, é a revelação de Jesus Cristo que o autor dos Hebreus aqui vai trazer, né? Essa revelação que há no Novo Testamento e de maneira plena, né? E excelente. Por quê? O autor dos Hebreus é um homem muito eloquente, um grego muito apurado, né? E de muita capacidade. E aí, e muito conhecedor do Antigo Testamento, tá certo? E aí, o que é que vai acontecer? Ele vai trazer essa exposição do cumprimento. Ele vai dizer na carta aos Hebreus, né, de uma maneira expositiva, tá bom? Que o cumprimento disso tudo, né, daquilo que aconteceu lá atrás, ensinado pelo Senhor, né, desde os 10 mandamentos até o último profeta Zacarias, né, que ele vem trazer esse ensino, o cumprimento do santuário, né, dos sacrifícios ali estabelecidos por Moisés, né, desde ali a lei extremamente explicitamente ensinada, né, através do decálogo, dos 10 mandamentos, para que o povo pudesse cumprir. Então, o autor usa aos Hebreus aqui, que ele não traz seu nome, né, diferente dos outros escritores, autores, como Paulo, né, ele sempre mencionava seu nome quando ele escrevia, e os outros escritores também das Escrituras Sagradas sempre identificaram-se como autores das cartas, né, dos livros escritos. Então, isso trouxe, claro, um mistério extremamente atormentador para todos os estudiosos, certo? Das Escrituras Sagradas. Mas a história vem dizer que Clemente de Alexandria e também a origem, até o ano 253 depois de Cristo, vai aceitar a carta aos Hebreus escrita por Paulo, né? Principalmente os cristãos de Alexandria. Tinha Paulo, o apóstolo Paulo, como autor da carta. E até a reforma protestante do século XVI, a reforma protestante, se tinha o apóstolo Paulo como autor da carta aos Hebreus. E a partir de Lutero, né, e dos outros estudiosos vão compreender que não, né, que não foi o apóstolo Paulo. E agora, principalmente nos últimos séculos, vão compreender que a maneira como foi escrita a carta, né, aos Hebreus, a sua elaboração, os textos escritos, diferem do apóstolo Paulo em muito, tá? E também no capítulo 2, quando o apóstolo, quando o autor diz que ele se associa aos cristãos que ouviram dos apóstolos a pregação, tá certo? Então aí vai dizer claramente que o apóstolo Paulo não foi o autor, né? Porque o autor ele se inclui dentro dos discípulos a qual ele está escrevendo, e também diz que ouviu dos apóstolos a pregação da palavra, não é? Então os apóstolos, nós sabemos que eles ouviram a pregação de Cristo, né? Eles foram chamados por Jesus Cristo, e ele, o autor dos Hebreus, ele se coloca como que foi dos apóstolos que eles ouviram a pregação da palavra de Deus, certo? Então isso aí vai mostrar claramente que não foi o apóstolo Paulo, né? Porque iria ficar fora de contexto totalmente essa autoria, ok? Então, essa grande colaboração aqui que ele traz, além dessa apresentação do livro de Hebreus, que Jesus Cristo é essa revelação, né? O Novo Testamento Jesus Cristo é essa revelação do Messias prometido, certo? E vem nele, na pessoa do Senhor Jesus Cristo, apresentar, expor o sacrifício e também a expressão clara do santuário de Deus, tá bom? Na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
e vem também trazer uma exortação à igreja do Senhor Jesus Cristo, a qual está em Hebreus capítulo 13, versículo 22, né, que ele diz: irmãos, peço-lhes que suportem a minha palavra de exortação. Na verdade, o que eu lhe escrevi é pouco. Tá? Então nós vamos ver aí que o autor dos Hebreus ele está falando sobre a exortação. E exortação é uma palavra de amor, de conforto, né? Ela está incluída dentro da longanimidade, da bondade, da benignidade, essa expressão clara da paciência, do amor de Jesus, para que a gente possa compreender esse amor de Deus, tá certo? Compreender as pessoas, compreender seus limites, a situação que o homem se encontra hoje. Então a palavra exortação, ele vem nos trazer esse contexto. Para quê? Para que nós nos preparemos, compreendamos, tá certo? O passado, o presente e o futuro das coisas que estão que aconteceram e que estão para acontecer. E aquelas que nós estamos vivendo nos dias atuais, ok? E capítulo 3, versículo 13, essa exortação ou encorajamento, tá bom? O propósito central dessa carta, de encorajar o povo de Deus e também de exortar o povo de Deus. A exortação é através da disciplina bíblica, né, da palavra de Deus. E encorajamento é para a gente enfrentar todas as lutas possíveis ao homem, né? Desde das tentações, não é? As próprias provações e as perseguições e coisas dessa ordem, e a igreja está sujeita a isso, certo? Claro que as portas do inferno não vai prevalecer contra a igreja do Senhor. Ela sempre será triunfante sobre a terra. Agora, as pessoas elas vão padecer muito, né? Muito. É tanto que no capítulo 13 de primeira carta aos Coríntios, quando trata do amor, o apóstolo Paulo vai falar de um dom muito especial ali, que é o dom do martírio, né? Que mesmo que a gente esteja pronto para morrer, o nosso corpo for queimado, né? Mesmo assim, se não tiver amor, nada teríamos. Então, é o dom do martírio, né? Do sofrimento, que foi um dom dado àqueles discípulos que tiveram seus corpos queimados ali, quando César, Nero, né? Um dos César, culpou a igreja, os cristãos, de terem colocado fogo em Roma. Então, e entre outros, né? Dentro da própria perseguição da igreja do Senhor, quando eles eram perseguidos e eram matéria de diversão dos romanos, né? Eles eram executados nas arenas de Roma. E coisas parecidas com essa aí, que a gente sabe durante a história, o quanto o povo de Deus sofreu e também sofre nos dias atuais, né? Como bullying, não é? Perseguição e perda até de empregos, muitas vezes porque somos crentes, enfim, coisas dessa ordem. E o versículo 18 ele diz: sejam fortemente encorajados, que nos refugiemos nele, no Senhor. Né? Então, o autor dos Hebreus aqui vai falar dessa exortação e desse encorajamento à igreja do Senhor Jesus Cristo. Então, a matriz desse texto aqui do livro de Hebreus, ele vai trazer 3 assuntos importantíssimos que nós vamos aprender nessa noite aqui, que é a salvação, que não se deve negligenciar, não é? Isso está do versículo 1 ao versículo 4, como eu já li aqui. E o outro ensino é justamente o homem, né? Essa recuperação do seu destino perdido, né? Desde o momento que ele se perdeu de Deus lá atrás no Éden, né? Quando Adão e a sua mulher pecam contra o Senhor, que são destituídos do Éden, ali o homem perde totalmente a sua comunhão com Deus, ok? E ali eles são afastados e o homem padece até hoje, né? É aquilo que o apóstolo Paulo vem trabalhar sobre o Adão, né? Por um Adão entrou o pecado e por outro a salvação, né? Esse outro Adão aí, não é? Que é o Adão espiritual, que é Jesus, né? Sabendo que todos os dois foram gerados por Deus, né? Tanto Adão, o homem Adão, como o Adão Salvador, que é o próprio Cristo, Filho de Deus, certo? Então, e o último ensino aqui é o sofrimento essencial de Jesus, né? Essa salvação que ele padeceu
para salvar a sua igreja. Então, o autor dos Hebreus aqui, em sua mente, ele traz duas revelações importantes. A primeira é a lei, não é, que a gente trabalha no versículo 2, nós vamos ver no versículo 2, que ele diz o seguinte: porque se a mensagem transmitida por anjos provou sua firmeza e toda transgressão e desobediência recebeu a devida punição, ou seja, os 10 mandamentos que foram estabelecidos por Deus através dos anjos, né? Que é chamado de teofania, que é a manifestação de Deus através da natureza. E aí, quando foram providenciadas todas aquelas leis estabelecidas por Deus, como valores morais e éticos, comportamentais do homem, ali no deserto, para que o povo chegasse seguro, né, na terra que manda leite e mel, né, a Sião, o Monte Sião, onde está Jerusalém hoje. Então, se o homem negligenciasse, se o homem não cumprisse as leis, ele falhava e era merecedor dos castigos de Deus, né, das correções divinas por desobedecer a ordem de Deus trazida pelos anjos, muito mais agora, não é? Essa salvação trazida pelo Senhor, tá bom? É o que o autor dos Hebreus vem dizer, ele diz no versículo 3, como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação? Esta salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, foi nos confirmada pelos que a ouviram, não é? Então ele está falando da salvação que Deus deu à humanidade agora em Cristo Jesus, tá bom? Então, se o homem, quando recebeu a lei, se ele falhasse, ele recebia a devida punição, tá? Muito mais se ele negligenciar a salvação dada pelo Senhor Jesus Cristo, né? Então ele estaria numa grande situação de dificuldades ali com essa observação desses ensinos do Senhor, ok? Então toda transgressão aqui ou negação deve ser seguida necessariamente de um castigo maior e mais terrível, né? Que é a condenação do homem se ele vir negligenciar, não vir dar a atenção devida à salvação que está em seu Filho Jesus. Então o crente, ele não deve ignorar essa revelação vinda pelos anjos, não é? Que é o decálogo, os 10 mandamentos. O homem não pode de maneira nenhuma ignorar essa revelação, e muito mais a revelação de Cristo ali morrendo naquela cruz para nos salvar. Então o homem não pode negligenciar de maneira nenhuma essa salvação que veio pelo Filho de Deus, louvado seja o nome do Senhor. Versículo 3 ele diz: como escaparemos nós se negligenciarmos dessa tão grande salvação? Não é? Como é que nós vamos vacilar com essa salvação que é de graça? Não é? É algo 0800, como diz, né? O homem não precisa fazer nada, a não ser arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração. E confessar diante de Deus, diante dos homens, que Jesus Cristo é o Senhor e que Ele foi enviado por Deus ao mundo para nos salvar. Então o homem fazendo isso, ele tem a salvação. Bom, ele conquista a salvação a partir daí. Então ele não pode negligenciar de maneira nenhuma, né? Ignorar os ensinos sagrados do Senhor aqui. Então, qual é a palavra aqui para negligenciar? Não é a palavra grega que o autor dos Hebreus usa. Preste atenção aqui, irmão, nessa palavra. É parahem, não é? Parahem. É a palavra que ele usa para negligenciar. O que qual é o sentido aqui dessa palavra? O que é que essa palavra usada pelo autor dos Hebreus aqui, parahem, acerca do negligenciamento dessa salvação, né? Essa palavra, irmãos, aqui, para que você possa entendê-la, ela vai trazer aquele sentimento de um anel, não é? Um anel. Quando ele escorrega do dedo e você não percebe que ele escorregou do seu dedo, né? Então, você estava ali com um anel no seu dedo e quando olhou, ele escorregou do seu dedo e você não percebeu, perdeu pelo meio do caminho,
Quando chegou em casa, disse, meu Deus, onde é que está o meu anel? É esse sentimento aí que essa palavra, olha a profundidade dessa palavra, não é? Que vem nos ensinar aqui, tá certo? Que é esse sentido do deslizamento do anel no seu dedo e você, poxa, cadê meu anel? Perdeu. Olha a conotação, o ensino que essa palavra traz, que o autor vem dizer, você não pode negligenciar, você não pode perder a atenção que deve ao Filho de Deus, ao sacrifício que ele fez na cruz do Calvário. E o outro entendimento aqui, irmãos, não é? Para que você compreenda, é mais ou menos um grupo de marinheiros, né? Uma tripulação que chega num navio da marinha mercante, tá certo? Ou outro marinheiro qualquer, não é? Assim, que vive da pesca, que vive do mar, é um marinheiro, não é? E aí ele ancora o barco, tá certo? Ele ancora o barco no porto e esquece de fazer as devidas precauções. Pegar aquela corda, amarrar, não é? No porto, ou descer as âncoras. Ele esquece de fazer as precauções devidas para que o barco fique seguro e venha, não é, os ventos para bater no barco e esse vento de maneira nenhuma vai interferir a ponto de tirar o barco do local. Por quê? Porque ele está ali com as precauções devidas, com as âncoras arriadas, não é? E as cordas, o barco está em seus dois extremos, não é? Estão amarradas, presas ao porto. Então, essas precauções vai impedir que o vento desloque o barco. Imagina se os marinheiros, irmãos, ancoram o barco de noite ali, de repente vão para casa, esqueceram de arriar as âncoras, esqueceram de amarrar o barco ali no porto. Quando é no outro dia que eles chegam, que procuram o barco, não tem nada. Imagina qual é o sentimento. Ou o barco saiu à deriva, né, e bateu em alguma rocha e se arrebentou todo, eles perderam o barco, não é? Ou o barco sumiu de mundo adentro e a dificuldade agora toda de encontrar esse barco. Então é esse sentimento aí que o autor vem usar nessa palavra aqui, negligenciar, né? Ele diz aqui que é pararem. Pararem é o nome da palavra para negligenciamento do crente. Então o crente não pode de maneira nenhuma vacilar nesse ponto doutrinário aqui da palavra de Deus. Então qual é o ensino, pastor, que esse texto traz para a gente? Qual é o ensino? Nós devemos tentar, irmãos, o que o autor vem nos ensinar é que nós devemos tentar de todo o nosso esforço, não é? Para as âncoras da nossa vida, por meio da fé, serem colocadas no Senhor Jesus. Toda a atenção, desde a oração, desde a leitura bíblica, desde a prática, das atitudes nossas, da maneira de falar, da maneira de ser, como conduzir nossa mente, nosso corpo, nossa família, não é? Os pensamentos de Deus têm que ser os nossos pensamentos, os sentimentos de Deus têm que ser os nossos sentimentos, não é? Então a ideia que o autor vem trazer é isso, que nós devemos com muito esforço ancorar a nossa vida, o nosso barco nas mãos do Deus Todo-Poderoso, para não permitir que o nosso barco naufrague, né? Imagina, naufragar o seu barco, a sua vida, você é aquilo, não é? Ganhou o mundo todo e perdeu a sua vida, né? De que adianta? Então, essa é a ideia que o autor dos Hebreus vem trazer para a igreja do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Então, podemos configurar tudo isso aqui, associar e alinhar com 1 Pedro 5,8. O que é que ele diz? Vigiai e orai, né? Sejam sábios, né? Sejam sábios na sua vida. E como é, pastor? Ser sóbrio, consciente. É isso que Pedro vem dizer. Olha, vocês têm que ser conscientes. Vocês vigiem e orem, não é? Por quê? Porque eu vou vigiar e orar. Porque eu tenho que ser sóbrio, consciente, atento o tempo todo. Porque ele vem dizer, porque o diabo, né, vosso inimigo, está ao seu redor, né,
rugindo como um leão, querendo ou procurando alguém para tragar, para se alimentar, para comer. E o que é esse rugir, irmãos? Quando o leão, não é? Quando o leão é uma coisa interessante, como a Bíblia ensina, né, através da natureza, tá certo? E da natureza também animal, claro. Quando ele vai usar o leão quando ele ruge, presta atenção, o rugir do leão é para demarcar o seu território, não é? É para dizer que aquele território ali é dele, tá bom? Ninguém manda nele, né? Vocês lembram que o Senhor diz, olha, no mundo jaz o maligno, né? João vem dizer isso nas suas cartas. No mundo jaz o maligno, então a gente tem que ter atenção, ser sóbrios, atentos, vigilantes o tempo todo com a nossa vida, para que a gente não venha naufragar ou esquecer das âncoras, né, e perder o barco todo. Imagina, irmão, que prejuízo, tá? Então, o segundo ponto aqui do ensino doutrinário que o autor dos Hebreus vem nos ensinar é sobre essa recuperação do destino, né, que o homem tem agora na pessoa de Jesus. Ele perdeu o seu destino, né? E agora em Cristo Jesus ele encontra o seu destino que estava perdido na pessoa do Senhor Jesus Cristo, tá bom? Então o autor começa aqui, no versículo 5, ele começa com a citação do Salmo 8. Olha bem que coisa linda. Então, irmãos, ele diz o seguinte aqui, ele diz: não foi os anjos que ele sujeitou, o mundo que há de vir, a respeito do qual estamos falando, tá certo? Do mundo que estava para vir naquela época. E mais alguém em certo lugar testemunhou dizendo: que é o homem para que ele te importes, e o filho do homem para que ele te preocupes, não é? Então, esse texto aqui, irmãos, é um texto um pouco complexo para entender esse texto aqui, tá certo? Porque quando ele faz a citação do Salmo aqui, o Salmo 8, o Salmo 8 vai tratar de uma hierarquia aonde ele vai citar o homem, a criação do homem, não é? Tá certo? Que ele fez o homem um pouco menor que os anjos. Então, esse texto aqui citado é para falar exclusivamente do homem. E a outra parte aqui que traz toda essa complexidade é quando ele diz aqui o filho do homem. De repente a gente pode entender que ele está falando dele, de Jesus, não é? Mas a Bíblia fala em Ezequiel e em outros textos, chama Ezequiel de filho do homem. Ezequiel 21:2, não é? Deus chama Ezequiel de filho do homem, tá bom? Então, qual é assim a minha compreensão? A partir do capítulo 1, o Senhor, o autor dos Hebreus, vai falar que Jesus, não é, que Deus não disse ao anjo, tu és meu filho, não é? Ele não chamou os anjos de filho de maneira nenhuma, não é? E fez os anjos muito, muito, muito inferior ao Senhor Jesus, não é? Claro. Então, qual é a compreensão que eu particularmente tenho aqui? É que o Senhor, quando ele diz aqui, filho do homem, ele está tratando de Jesus, que recebeu essa natureza humana, tá certo? Apesar de ser Deus, mas ele renunciou à glória dele, se tornou homem, não é? Sujeito a essas coisas humanas aqui como homem, tá? Apesar de ter o poder, né, de Deus sobre ele, tudo isso, ser filho de Deus, mas está se tratando aqui da humanidade de Jesus e ao mesmo tempo falando sobre a divindade do Senhor Jesus Cristo. Então, isso, quando a gente olha por essa ótica, então a gente compreende que o autor, ele está falando de Jesus como homem, não é? Como homem, quando ele assume a sua humanidade aqui na terra para poder ir à cruz, tá certo? Por quê? Porque Deus olhou para a terra e não viu ninguém com capacidade de ir à cruz. Por isso que o Filho
veio, se tornou homem, não é, para ter a morte e morte de cruz. É mais ou menos como a gente consegue compreender esse texto extremamente complexo aqui nessa parte desse texto aqui, do versículo 5 ao versículo 9. Então, irmãos, na realidade, esse salmo aqui que a gente leu, e essa ilustração desse salmo colocado pelo autor, não é? Ele vai cantar, na realidade, a glória desse homem feito inferior, não é? Inferior, mas divino, né? Quem Deus destinou dominar sobre tudo o que há no mundo. Deus deu ao homem essa capacidade, então vai cantar essa glória do homem que veio para dominar tudo. E Cristo veio para demonstrar também nessa humanidade que o homem foi feito no Éden para dominar todas as coisas. Olha só, o homem foi feito para dominar todas as coisas. Ele foi feito inferior aos anjos, mas aqui na terra, quando ele foi colocado aqui na terra, que esse salmo citado aqui no versículo 6, que é o salmo 8, ele vai cantar essa glória humana. E aí o que acontece? Esse homem perdeu essa capacidade de governar o mundo, né? De ter o domínio sobre o mundo, porque o homem não tem hoje. O homem não tem, pelo contrário, o entendimento aqui é que o homem deveria possuir o domínio sobre todas as coisas, e ele não tem hoje. O homem não tem o domínio de todas as coisas. Você que é homem, que está me olhando, você, né, homem e mulher, né, que está me olhando agora, assistindo, ouvindo esse estudo, você domina sobre todas as coisas? Não domina, tá certo? Quando você vai olhar, tem alguém que domina mais do que você. Quando na realidade era para o homem, a criação, dominar sobre todas as coisas da terra, não é? Olha que situação o pecado levou o homem, né? Que tragédia levou o homem. Então o homem é uma criatura frustrada, tá certo? Presta atenção, o homem é uma criatura frustrada por suas circunstâncias. Que circunstâncias? Circunstâncias do pecado, não é? Que levou o homem a essa queda violenta, né? Então o homem é uma criatura derrotada por suas tentações. Ou você não é tentado, ou eu não sou tentado. Claro que eu sou tentado. É tanto que na oração do Pai Nosso, o Senhor diz que nós devemos orar ao Pai assim: Senhor, não nos deixes cair em tentações, não é? Ou em tentação. Ou seja, você não tem o domínio sobre as tentações de maneira alguma. De maneira alguma. Quantas pessoas já caíram, né? Quantos crentes, inclusive, né, ali servindo a Deus, quantos homens de Deus não caíram ali devido às tentações, né, que eles sofreram, foram atacados pelo mal e cederam às tentações, e aí foi um estrago na sua vida terrível, né? Então é essa a frustração do homem, claro, que ele foi feito para dominar e ele não consegue dominar. Ele tem a inteligência de entender, de olhar para dentro dele e verificar toda essa capacidade, mas não tem poder. Olha que coisa interessante, né? Essa criatura que é o homem, né, ela é cercada das suas fraquezas. Somos fracos, tá bom? Quando a gente pensa que não está fragilizado as doenças, olha aí a pandemia, o estrago que foi. Só no Brasil, mais de 90 mil pessoas já morreram, né? As que foram registradas, e as que morreram que não foram identificadas com a SARS-CoV-2, não é? Quantas pessoas morreram que não foram identificadas, não houve os testes para que elas pudessem identificar a presença do coronavírus, não é? Da Covid-19. Então, quantas pessoas? Então, para mais de 100 mil pessoas morreram no Brasil. E isso mostra a fraqueza, a impotência do homem. Por quê? Porque o homem foi feito para criar e dominar sobre todas as coisas, e ele não tem. Daí a grande frustração do homem, né? O homem matando o homem adoecido, tantas coisas, tantos problemas, né? Violência doméstica, não é? Estupro, assassinato, tantas coisas mais, corrupção, governo corrupto, né?
merecedor de vergonha, né? Os governos que a gente vê por esse mundo afora. Que tristeza, né? Então, esse homem que foi feito aqui para possuir o domínio sobre todas as coisas, hoje ele é uma criatura frustrada, não é? Aqui derrotada pelas tentações e fraca que só caldo de batata. Então, irmãos, observe aqui uma coisa, né? Aquele que devia ser livre, presta atenção, aquele ser criado um pouco abaixo que os olha a potência do homem, irmão. O homem foi criado um pouco abaixo, né? Ele foi criado e deveria ser livre, e hoje o homem é o quê? Prisioneiro do pecado, né? Prisioneiro do pecado, prisioneiro desse domínio de Satanás na vida das pessoas, né? Aquele ser criado que devia ser rei, tá bom? Não é o leão para ser o rei da floresta, para ser o rei da terra era o homem. O homem foi criado para ser rei, e ele hoje é o que? Escravo. Escravo de quem? Do pecado, né? Do pecado, claro. Então a gente vai ver aqui uma citação interessante de um estudioso, né? Gilbert Keith Chesterton. Esse inglês, esse grande estudioso da palavra de Deus, conhecido como o príncipe do paradoxo, né? Esse homem inteligentíssimo, morreu aos 62 anos, né? Nasceu em 1874, morreu em 1936. Ele vem dizer o seguinte, uma frase dele, em um dos seus livros, ele diz: uma coisa é certa, o homem não é o que deveria ter sido. Olha que coisa interessante, né? Ou seja, ele veio para ter o domínio, para ser rei, e não tem esse domínio, e não é rei, pelo contrário, ele é escravo. E essa situação do homem, não é? Viu Deus do céu essa situação do homem, e agora vem Jesus Cristo. É isso que o autor vem demonstrar aqui sobre aquela primeira parte, né? Instrutiva do livro de Hebreus, né? Que o Senhor veio mostrar o santuário de Deus, não é? O verdadeiro santuário de Deus, como é na pessoa de Jesus Cristo, e o sacrifício, que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, apresentado na Páscoa. Agora ele estava ali diante dos judeus, né? Lá no Gólgota, fora das muralhas de Jerusalém, fora do santuário, não é, de Deus que estava dentro de Jerusalém, e por ter fogo estranho no altar, o Senhor foi crucificado em outro altar, fora de Jerusalém, das muralhas de Jerusalém, fora do altar. Por quê? Porque o altar estava corrompido. Por isso que Jesus não deitou no sacrifício dentro do altar, onde era feito o sacrifício dos carneiros, dos bodes, né, das ovelhas ali. Ele criou um novo altar, ele foi crucificado fora. Olha que coisa, irmãos, não é? Por isso que não pode ter fogo estranho no altar, né? O grande pastor, né, o grande homem de Deus, pastor Hernandes Dias Lopes, ele tem uma frase belíssima, não é? Com relação ao altar de Deus. Ele diz o seguinte: quando no altar existe fogo, né? Quando no altar da pregação da palavra existe fogo, até as varas verdes se incendeiam, né? Até as varas verdinhas pegam fogo na igreja, certo? Então, é algo para se observar. E esse fogo vem, irmão, não é de grito. Preste atenção, não é? Esse fogo não vem de grito, de pular, de falar mais alto que os outros, né? Dar uma de profeta. Não tem nada a ver com isso, irmão. Fogo no altar é vida, viu? Aprendam isso, né? Tem muita gente achando que por gritar muito dentro da igreja, Deus vai ouvir, mas não vai ouvir mesmo. Tá certo? Tem muitos que estão enganados aí em serem profetas, né? E tá gritando na igreja, falando mais alto do que os outros, achando que isso, essa imposição da voz, vai demonstrar santidade. Dá o dedinho, Tem tanta pessoa que grita tanto, quando vai olhar, a vida é podre por dentro. Podre, imoral, né? Horrível, triste demais, tá bom?
Então nós vamos aprender aqui com a palavra de Deus. A palavra de Deus, ela nos demonstra isso, que Jesus, ele não foi crucificado, aliás, não foi sacrificado no altar dentro de Jerusalém, porque havia fogo estranho naquele altar, né? Era um altar de corruptos, de sacerdotes corruptos que estavam liderando a igreja do Senhor naquele período. Então, por essa situação do homem, dessa queda, né, dessa frustração, em vez de ser rei, era escravo, em vez de liderar, é liderado pelo pecado, dominado pelo pecado, não é? Ele cede às tentações, ele cede e é tendencioso à fraqueza, extremamente fraco, impotente. Então, Cristo veio, né, na plenitude dos tempos, como diz o Novo Testamento, na plenitude dos tempos, o Senhor chegou à terra, nascido de uma virgem, não é? Virgem Maria, e de José, que é o grande homem da história, é José. Então, o Senhor veio ali e se entregou naquela cruz. Ele se entregou em sacrifício vivo, não é? Ele se entregou ali para morrer na cruz. Ele morreu. E pelo fato dele ter morrido e pelo fato dele ter sofrido, não é? Ele entrou na glória. É por isso que ele subiu lá no Monte Betânia, os apóstolos ficaram olhando para o céu. Foi necessário vir os anjos, né? Se colocar diante dos apóstolos e dizerem: varões galileus, porque vocês estão olhando para o céu. Não é esse mesmo Jesus que vocês estão vendo subir, aleluia, né? Ele mesmo voltará com poder e glória para vir buscar a igreja do Senhor. Então, é esse Cristo que entrou na glória. Ele só entrou na glória porque ele morreu por você, ele morreu por mim, ele se sacrificou por você, por mim. Essa é a grande beleza, essa revelação que o autor dos Hebreus vai dizer para os cristãos daquela época quem é Jesus de Nazaré, não é? Quem é o Galileu, não é? Jesus Cristo. Então, irmãos, e esse sofrimento aqui, essa morte, glória, são em favor do homem. São em favor do homem. Jesus não morreu por um gato. Jesus não morreu para salvar a formiga, né? Jesus não morreu na cruz para salvar o lobisomem, né? Não. Jesus, ele morreu na cruz para salvar o homem. Por quê, pastor? Por quê? Porque Jesus Cristo morreu para que o homem fosse o que ele deveria ser, não é? O que ele deveria ser. Olha aí. Quando Deus entra na vida do homem, não é? Habita dentro do coração, ele vai ser o que ele deveria ser, não é? Aquele homem criado um pouco abaixo que os anjos para governar a terra, e aí agora não mais viver aqui, não é? Porque o Senhor anula tudo isso, né? Tem gente que está pregando aí que vai ficar aqui na terra, né? Que aqui vai ter paz com os animais, vai viver numa boa aqui na terra, não é? Nada disso, né? E são os hereges que ensinam coisas, não compreendem as escrituras sagradas, né? Querem entender a palavra de Deus negando o Espírito Santo. Como é que o cara vai ensinar a palavra de Deus se ele não acredita no Espírito Santo? Sabe para onde é que vai? Para o inferno. É para o inferno de cabeça para baixo, né? Porque a Bíblia fala que para que a gente interprete essa escritura, é necessário que o Espírito de Deus habite em nós. Tá certo? É necessário isso. Para quê? Para que a gente tenha iluminação. E o Espírito Santo de Deus, ele veio à terra para lembrar ao homem, para ensinar ao homem tudo aquilo que o Senhor ensinou, tudo que o Antigo Testamento fala e o Novo Testamento também. Então, uma das funções do Espírito Santo, que é uma pessoa, que é negado por alguns grupos aí, não é? Descendentes do gnosticismo ainda, né? Negando a salvação, negando tantas coisas, está ensinando coisas erradas aí. Mas aí, Jesus Cristo, ele morreu para que o homem fosse o que ele deveria ser, tá certo? Para glorificar a Deus, adorar a Deus. Isso foi que o homem foi feito, tá bom? Ele morreu para libertar o homem dessa frustração hoje que a gente tem, né? Essa frustração e dessa escravidão e desse aprisionamento de sua fraqueza, né? Que não dá a ele essa capacidade de domínio, né? Que ele deveria possuir. Pelo contrário, ele perdeu, né? Lá atrás, quando Adão peca, ele sai, ele perde esse domínio que ele deveria ter, e agora em Cristo Jesus ele volta a ter a comunhão do Éden com Deus, a falar com Deus agora, não precisa mais
de intermediários aí, né? Ele não precisa de uma outra pessoa para intermediar o homem agora com Deus, como em alguns séculos atrás, né? Alguns mentirosos, alguns hereges ensinavam, né? Como até hoje ainda ensina por aí, né? Que você precisa ir ao homem e o homem é que leva a Deus. Olha, que coisa, né? Se o Senhor, o próprio Lucas disse que o Senhor rasgou o véu de alto a baixo, né? O véu do templo. Agora você tem acesso ao Pai diretamente. É só aonde você clamar o nome do Senhor, Ele lhe escuta, Ele lhe salva. Olha bem, como é que agora tem que ter um homem aí intermediando? Que conversa é essa? Esse povo não conhece a palavra de Deus, nem estuda. E aí se não estuda, não entende. Aí se estuda, não entende. Por quê? Porque falta salvação. Falta o Espírito Santo de Deus, né? Para compreender claramente as Escrituras Sagradas, né? Aí, o que é que vai estar dentro dessas igrejas? O paganismo, né? O paganismo. Então, irmãos, Jesus morreu, irmão, para recriar o homem, de maneira que chegasse a ser aquilo que o homem originalmente, né, tinha sido criado. Foi para isso que o Senhor morreu naquela cruz, né? Então, qual é o estado atual do homem aqui? Qual é o estado atual do homem? O homem foi feito para reinar, não é? E se converteu num escravo, tá certo? Escravo do quê? Escravo do pecado. Então, em Cristo, o homem atual, ele pode ser transformado no homem ideal. Esse homem aqui atual, o homem atual de hoje, se ele aceitar Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, ele vai ser transformado no homem ideal. Qual é o homem ideal? Aquele criado lá no Éden. Não é? Quando Deus criou o homem, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e os criou homem e mulher, não é? E os chamou de Adão, como diz o capítulo 5, versículo 3, não é? 2 e 3 do livro do Gênesis, né? Façamos o homem a nossa imagem e semelhança, e ali o criou homem e mulher e o chamou de Adão, né? Adão quer dizer homem vermelho, homem tirado do barro, tá certo, irmãos? Então essa mudança, ela só pode ser operada por Jesus o Galileu. Não adianta você fazer promessa santa, não adianta você fazer algumas outras práticas espirituais, invocar morto para ser salvo, sabe? Não é? Entrar numa metapsicose de Platão aí, querer ir, não sei, ir para lá e para cá, né? Siddhartha Gautama aí, ensinando você conversar com os mortos, quando Deus disse já que após a morte segue-se o juízo, né? Hebreus 9, 25 vai dizer, após a morte segue-se o juízo, né? Então, ao homem está ordenado morrer uma só vez. E aí tem algumas teorias, né, alguns ensinos pagãos que diz que o homem pode ressuscitar até 10.000 vezes. Olha, se o cara já morreu uma vez, meu amigo, já dói demais, né? Quando a pessoa morre uma vez, a família só falta endoidecer de tanta dor, de tanta saudade. Quando uma pessoa morre uma vez, imagina essa pessoa morrer 10.000 vezes. Mas tem cabimento um negócio desse, só negócio de Satanás, não? Você não crê não? Que só Satanás para ensinar uma mentira dessa, né? Se morrer uma vez, meu irmão, já é uma agonia, não é? Ninguém quer morrer. Você pergunta, você quer morrer? Só se o cara estiver desorientado, né? Na cabeça, perder tudo o direito à vida aí, né? A vontade de viver. Mas dentro daquilo que se chama normalidade, ninguém quer morrer. Existe um código da vida dentro de nós. Nós queremos viver. Louvado seja o nome do Senhor. E é isso que nós queremos. Eu quero viver. Aleluia, né? Então, preste atenção aqui. Então, o autor dos Hebreus, ele vê em Jesus o único que, por seu sofrimento, né? Ele sofreu e a glória dele agora pode fazer com que o homem seja o que está destinado a ser. Sem ele, sem Jesus, esse homem não pode ser o que ele era lá no Éden. Não pode ser de maneira nenhuma. Ele vai morrer sem Jesus Cristo e ele vai padecer, será julgado para condenação, né? Para condenação. E a igreja do Senhor será arrebatada, aleluia, tá certo? E aí vai receber o galardão, que está lá em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11 diante, né? Aquele que tem as suas obras semelhantes a ouro, prata preciosas, né? E pedras, prata e pedras preciosas, aqueles que terão suas obras semelhantes a feno, palha e madeira,
essas 6 obras, mesmo assim eles vão ser salvos. Aleluia por isso. Por quê, pastor? Porque creram no testemunho de Jesus. Creram no sacrifício de Jesus. Creram na santidade de Jesus Cristo. Acreditaram e acreditam que Jesus é o único que pode nos dar a salvação, né? E para finalizar aqui, o terceiro ensino doutrinário aqui, que traz o livro de Hebreus, especificamente o capítulo 2, e agora a gente vai compreender toda essa parte final, a partir do verso 10, né? O verso 10 define aqui tudo, né? Ele vai dizer aqui, ó, presta atenção, no versículo 10, ele vai dizer o seguinte, presta atenção nessa frase aqui, ele diz assim: ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, que é Jesus, tá certo? Tornasse perfeito mediante o sofrimento, né? Quer dizer, o autor da salvação deles. Tá bom? Então ele está falando aqui especificamente do Salvador, do Messias prometido, agora crucificado, morto, mas ressuscitou o terceiro dia, subiu e está sentado à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Então, preste atenção aqui nessa palavra, o autor. Quando ele diz aqui, ó, o autor da salvação, essa palavra, o autor, ou autor, apenas autor, quer dizer arquegos. Arquegos é a palavra grega usada aqui para o autor da salvação. É aquele que, essa palavra arquegos é aquele que começa algo, não é? Para que os outros possam ter acesso a isso. É aquele que começa alguma coisa. E aí está tudo nele, né? Ele criou os céus e a terra, criou o homem, criou a família, de onde vem todo o pecado, né? Quando o pecado entra na família, a primeira manifestação do pecado foi dentro da família. Por isso que você vê hoje essa dispersão da humanidade hoje, que muito não quer nem saber de família, né? Porque tem ódio do pai, tem ódio da mãe, e o pai não cria os filhos, as mães também abandonam os filhos para viver a sua vida. Homem é um desmanteiro, né? E aí, tantas coisas que têm acontecido, mas partiu de onde? Da família. Tudo começou na família, né? Então essa ideia das pessoas hoje, eu não quero ter família, tudo é fruto do pecado, né? Que gerou o pecado, ele é como um Alzheimer, né? Ele desconstrói a capacidade de inteligência do homem, né? Para compreender Deus. Por isso que ele é cego, né? Por isso que ele é cego. A parte de inteligência dele, os neurônios dele são tudo destruídos, né? É tudo invertido, entra numa paranoia violenta, que aí o homem começa a odiar na realidade Deus, porque ele já odeia a sua família, tá certo? E aí dos filhos abandonados, filhos negligenciados, tantos outros tipos de modelos de educação que a gente vê hoje em dia, né? Que é assustador. E aí, então, onde é que vai parar isso? Então aqui essa palavra autor, que é aquele que cria todas as coisas, tá bom? Que cria todas as coisas. E essa palavra aqui, a arquegos, ela inicia a bênção, não é? É o autor das bênçãos. Essa palavra arquegos que é dirigido a Jesus de Nazaré. Essa palavra aqui, o autor, é ele que é o autor da vida. E mais na frente, ele vai dizer que ele é o autor da nossa fé, né? Então nós devemos olhar para Jesus, fixar o nosso olhar em Jesus, porque ele é o autor, olha aí, mais uma vez ele usa a palavra arquegos. É o autor e é o consumador de todas as coisas. Louvado seja Deus. É interessante, é fantástico. Eu amo as escrituras sagradas, viu, irmão? É fantástico, ela traz luz, não é? A gente vai olhando e o Espírito de Deus vai iluminando e a gente vai aprendendo coisas extraordinárias. Cada letrinha, é tanto que o Senhor disse, nem um iota deixará de ser cumprido na palavra de Deus. Então a gente tem que analisar palavra por palavra, letra por letra, né? Substantivo por substantivo, verbo por verbo, a construção da palavra. A gente tem que ver isso porque tem verdades profundas na palavra de Deus. Então, irmãos, arquegos é o autor das bênçãos, como é o autor das desgraças também, viu? Como é o autor das desgraças também, tá certo? Porque a partir do momento que o homem ele cai nessa situação de pecado, né?
e de distância de Deus e comete atos que trazem prejuízos para a sua integridade moral, física e emocional, ele paga um preço muito alto, tá certo? Que é a própria morte, a própria desgraça dele, né? A condenação. Por quê? Porque tudo isso foi criado também, né? É nele que subsiste todas as coisas, é nele que está o poder, em Cristo. Então, o próprio demônio que tem um poder sobre a morte, mas ele só mata se Deus autorizar. Como os autores dos evangelhos vêm dizer, né? Quando Jesus está subindo aos céus, ele vai escrevendo ali, Jesus dizendo, não é? Me dado todo o poder no céu e na terra. Por quê? Porque ele é Deus. Não é? Ele é Deus. Tudo isso que acontece aqui, não é Deus só faz as coisas boas. Não, as coisas ruins que acontecem está sobre a égide de Deus, né? Sobre a autorização de Deus. Então não adianta a gente correr aqui para tentar maquiar as coisas, que não tem não, meu irmão. Não tem como maquiar não. Ou a gente serve a Deus ou não serve a Deus, tá bom? Fora disso, é condenação. Ok? Então, é aquele que abre o rastro, né? É aquele que abre o caminho. É tanto que João Batista, o primo de Jesus, né, aquele que batizava nas águas, ele vem dizer, sigam a ele, a Jesus, olha ali, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ou seja, ele está abrindo a porta, né, para as ovelhas passarem, louvado seja Deus, né? Então, é aquele que abre o rastro que nós devemos seguir. Por isso que a palavra é discípulo, a palavra junto do discípulo é o que? É ovelha, porque a ovelha anda atrás do seu pastor. Não é esse pastor aqui infalível não, né? Não, nada a ver. A gente vai seguir ao Rei da Glória. Ele é que é o pastor das ovelhas. Então aqui uma ilustração aqui, irmãos, bem interessante. É um barco encalhado, né? Para que a gente entenda assim essa palavra, arquegós aqui, ou arquegos, para que a gente consiga entender isso, é mais ou menos um barco encalhado, tá certo? Um barco encalhado com a tripulação lá dentro, e alguém diz assim, eu vou jogar essa corda, né? Vou pegar essa corda aqui, vou mergulhar aqui nesse mar revolto, e vou nadando até lá para amarrar essa corda lá no porto, para as pessoas poderem serem salvas do barco que está à deriva, encalhado, pronto para se arrebentar todo dentro do mar, não é? Sou eu que vou mergulhar aqui com essa corda e amarrar lá para que essa corda seja o caminho para a tripulação toda ser salva, tá bom? Então quem é essa pessoa que mergulhou na água e que saiu com essa corda e amarrou lá no porto seguro? Chama-se Jesus de Nazaré. Então ele leva essa corda e todas as pessoas vão nessa corda caminhando para serem salvos, né, daquele barco encalhado que certamente será destruído, ok? Então, irmãos, aquele que nadou primeiro, né, vai levar os outros à salvação dos demais. Glória a Deus por isso. Então, o versículo 10 aqui, ele diz, tornar-se perfeito. Olha aqui, o texto diz assim, ó. Ao levar muitos filhos à glória, convinha que Deus, por causa de quem e por meio de quem tudo existe, né? Mais uma vez, Jesus, tornasse perfeito. Olha a palavra que ele usa aqui, perfeito. Então, a ideia aqui não é a perfeição a uma palavra aplicada de maneira abstrata. Não é assim. Não é assim. Essa palavra, ela vai trazer a conotação, a ideia de um animal que não tem mancha. Olha que coisa, hein? Olha que coisa essa palavra aqui, tornar-se perfeito, né? Por isso que ele não tinha pecado. Olha a grande beleza aqui é essa, que Jesus não tinha um pecado, por isso que ele é o Cordeiro de Deus, que ele era o animal sem mancha. A ideia aqui era aquele ser humano, não é? Aqui na terra, que não tinha mancha nenhuma. Ou seja, Jesus era a pessoa indicada, adequada para o sacrifício ali na cruz do Calvário, né? Então é isso. No Novo Testamento,
são essas pessoas, louvado seja o nome do Senhor, né, que é a igreja de Jesus, aquelas que confessam Jesus e obedecem a Ele, que cumprem completamente o propósito de Deus aqui na terra, de obedecê-lo, né, de compreender o plano da salvação, de pregar o evangelho para as pessoas, né, e viverem de forma destemidas aqui, né, porque nem a altura, nem a profundidade, nem um presente, nem um porvir, nem uma outra criatura, ou qualquer outra criatura, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Então essa é a grande beleza das Escrituras, né? Que você possa compreender esse sacrifício essencial nesse último ponto aqui, né? Maravilhoso da palavra de Deus, amém? Que Deus nos abençoe. Vamos orar a Deus e apresentar todos os pedidos, né? Feitos ao Senhor, né? Pedidos de intercessão, de gratidão, todas as coisas que assim os irmãos têm oferecido nessa noite ao Senhor, né? Feche seus olhos e adore o nosso Deus. Lembrando que domingo é a ceia, tá bom? Não se esqueça de preparar o seu pão. O sacerdote aí da casa, prepare o pão, prepare o suco de uva para servir a ceia no meio da sua família, tá bom? Oremos ao nosso Senhor. Deus do céu e da terra, muito obrigado, meu Deus, por esse momento da tua presença. Obrigado pela tua palavra que traz luz à nossa mente, ao nosso espírito. Ó Deus, trazendo paz à nossa alma, trazendo equilíbrio à nossa alma, meu Senhor. Muito obrigado, recebe a nossa gratidão. Muito obrigado, meu Deus, porque nós temos as Sagradas Escrituras, que é a tua revelação, é tudo que nós precisamos saber sobre o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Ó Deus, a tua palavra nos ensina naquilo que está determinado por ti, Deus, para a nossa revelação, para a nossa compreensão do teu amor. Muito obrigado, Deus. Queremos apresentar diante do Senhor todos os pedidos que foram feitos nessa noite, Senhor. Pedidos de gratidão, de intercessão. Apresentamos os enfermos, Senhor, desempregados, os enlutados. Ó Santo Deus, na tua presença, Senhor. Apresentamos todas as famílias, não só da tua igreja, Senhor, mas de toda a sociedade da cidade de Santa Rita, do estado da Paraíba, do Brasil e do mundo, Senhor. Oro também por todos os missionários, Senhor, que mesmo nesse momento de pandemia, os teus filhos, a tua igreja, tem enviado, Deus, tem sustentado, ó Deus, os teus filhos em toda parte do mundo. Deus Santo Todo-Poderoso, recebe a nossa gratidão nessa noite. É assim que nós oramos em nome de Jesus. Que o amor de Deus, nosso Pai, a graça, a redentora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a comunhão e as doces consolações do teu Santo Espírito, ó Deus, esteja sobre a tua igreja, espalhado por toda a face da terra, hoje para todo sempre. Amém. Que Deus abençoe a todos. A paz.